Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre direito penal, o artigo 314 do Código Penal, tá legal? Eu separei esse dispositivo para vocês. Bom, e antes, agradeço mais uma vez aí, pessoal do JC, né, aos assinantes, e vamos prestar atenção na aula porque ela é importante. O crime é muito singelo, muito simples, tá? Do artigo 314, não tem muito segredo nele não, galera. Extraviar, extravio, sonegação de utilização de livro ou documento. É um crime cometido por funcionário público contra a administração em geral. Então, assim, não é algo que traga grande dificuldade. É o funcionário público que extravia um livro oficial ou qualquer documento, ou ele sonega, ou ele inutiliza total ou parcialmente. Detalhe, ele tem, em razão do cargo, essa guarda, tá legal? Tá, professor, então não guarda assim tantas surpresas assim. Não, não é um crime que traz aí tanta dificuldade. Só que, veja bem, por conta da pessoa, por vezes, não ter uma aula de direito penal mesmo, ela acaba se enrolando. Bom, se for uma análise mais superficial, você vai perceber que você precisa observar os verbos, as condutas criminosas. A rubrica do crime, o que é rubrica, professor? É o nome iuris, é o nome do crime. É o extravio, sonegação e utilização de documento. Eu gravei, quando eu estudava para escrevente, como ESE, né? Eu escrevia na minha cartolina, ESE, extravio, sonegação e utilização de livro documento. Por quê? Porque às vezes vocês vão se deparar com crimes muito parecidos com esse, mas não é a mesma coisa. Lembra a minha brincadeira boba? Um misto é muito parecido com Bauru, em São Paulo. Em São Paulo, misto é queijo, mussarela e presunto e pão. Já o Bauru é a mesma coisa com tomate, em São Paulo, tá? Não em todas as localidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque crime colocou um detalhe a mais, você muda o crime. Veja, o roubo. Se você tiver a violência, você tem roubo. Se você não tem, o cara é gatuno, pegou seu celular, é furto. Um detalhe muda tudo. Então vamos lá. Agora, desculpe, o que é extravio? Extraviar o funcionário, quando ele fala aí, ó, né? Funcionário, ele está sumindo com os autos, ele remete um processo para o Ministério Público a fim de que o inquérito, né, ele envia para o próprio órgão investigado, ele sonega um documento, por exemplo, ele não relaciona os documentos que deveria, inutilizar. Cuidado com isso. Quando ele inutiliza, pessoal, ele falou total ou parcialmente, professor. Quer dizer que se ele destruir parte do processo, também é crime. Também é crime. Aí é que vem o pulo do gato. Vamos lá. Onde esse crime está? Onde esse crime está contido? Vamos dar uma olhada lá? Olha lá. Ele é um crime do 314. Ele é um crime de funcionário público contra a administração, ok? Funcionário público contra a administração. Claro, o crime contra a administração é um título enorme, é o título 11. Ele envolve crimes de particular contra a administração, funcionário contra a administração, até mesmo crimes contra a administração da justiça. Não deixa de ser contra a administração. Só que tem um problema. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ver se vocês realmente prestaram atenção no crime. Você sabe que em toda sessão, né, toda repartição pública tem uma cozinha improvisada lá no fundo. É batata, quem já foi servidor sabe. E aí o pessoal faz um cafezinho e tal, bacana. Você imagina que um servidor pegou o café dele, volta para a mesa, ele vem com aquele café extremamente quente e ele derruba esse café nos autos do processo. Imagine que nesse local ainda há autos físicos, onde muitas vezes nós já estamos diante do processo eletrônico, mas pode ter certeza que ainda tem processo físico, folha. E ele destrói 70% dos autos, não tudo. Ele cometeu o crime, na sua opinião? Ele cometeu o crime? Professor, cometeu, inutilizá-lo total ou parcialmente. Veja, ainda bem que você não é juiz ainda, porque você seria muito severo. Você está querendo colocar um crime no cara onde ele poderia responder administrativamente. Ué, por quê, professor? Então, é aí que às vezes as escolas falham a ensinar para escrevente para oficial de promotoria. Por quê? Para um pouco, relaxa e presta atenção. Você teve aula sobre parte geral? Não, não tive. Só na faculdade de Direito.
Se você não tiver a parte geral, você não responde essa pergunta. Porque, na verdade, na faculdade, você passa meses estudando o artigo 1º ao 120, é a parte geral. E depois o 121 ao 361, onde estão os crimes mesmo, 361. O aluno, geralmente, ele bebe nesse período do 1º ao 120, usa drogas, né? Ele não estuda. Depois ele quer entender os crimes, aí ferrou. Por que eu estou dizendo isso? Conceitos como tentativa, crime consumado, se estuda na parte geral. Professoras, escolas de cursinho não explicam a parte geral? Eis o problema. Muitas, mas muitas delas sim fazem corretamente, por favor. O que acontece? O conceito de consumado e tentado é de suma importância para você entender isso. Por quê? Aliás, de consumado e tentado não, de crime doloso e culposo. Eu até separei aqui, peraí. Aqui, ó. O crime doloso, quando a gente quer o resultado, assume o risco. Legal. Eu tenho vontade, né? A vontade livre e consciente de praticar o resultado. Né? O sujeito aponta uma arma para o outro e fala, vai para o céu, e atira e mata. Crime doloso, não há culpa nisso. O crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Imagina o sujeito vai fazer um churrasco, deixa o álcool perto da churrasqueira indevidamente, né? E ele derruba o álcool, explode aquilo, machuca as pessoas, chega a matar uma das pessoas. Então você imagina, ele não quis aquele resultado, mas ele deu causa, ele tem de responder sim, mas de forma culposa. Só que o grande segredo, pessoal, você só pode responder por crime. Opa, deixei aqui. Você só pode responder por um crime culposo. Você só pode responder por um crime culposo. Eu vou falar mais uma vez. Você só existe crime culposo se tiver previsto. Senão, não. Então, por exemplo, peculato culposo está no Código Penal. Como é que alguém comete peculato culposo? Como é que alguém se apropria de um bem culposamente? Não, não é isso. Peculato, todo mundo sabe, eu pego o teclado e levo para casa, que eu tinha guarda lá na repartição. Isso é peculato. Peculato culposo é deixar a porta aberta e alguém vai lá e leva tudo que tinha. É diferente. Ou seja, no crime que nós estamos estudando, não existe a forma culposa. Ele pode responder em termos de estatuto, mas não por crime. Tá legal? Não está escrito aí, extravio culposo. Entendi, professor. Então tem que lembrar o quê? Da rubrica, das condutas. E ó, só tem um crime contra a administração pública praticado por funcionário que é culposo. Só um, é o peculato. Os demais não admitem. E última observação, esse crime tem reclusão de 1 a 4. Mas cuidado, ele é um crime reserva. Como assim, professor? Se o fato não constitui crime mais grave. Como assim, professor? Imagina que alguém recebeu dinheiro para assumir com o processo. Aí ele não vai responder por essa pena. Provavelmente ele vai responder por corrupção. Então esse é um crime reserva. Ele só entra em campo, esse crime reserva, quando o principal não tiver. Por isso que ele é um crime subsidiário. Veja embaixo. Se o fato não constitui crime mais grave. Se constitui crime mais grave, eu aplico o mais grave, não os dois. Legal? Obrigado, pessoal. E sempre a gente avisa aqui ao final das aulas, né? Que nós temos várias matérias aí. Deixe seus comentários se você gostou da aula, se foi interessante para você, que aula que você gostaria de assistir aí nas próximas semanas, tá bom? Deixa aí para a gente poder melhorar, para a gente poder sempre ter um trabalho melhor toda semana. Aqui nas nossas redes sociais, eu agradeço mais uma vez ao Jornal dos Concursos e a você, assinante, que parou aí o seu dia para prestar atenção na aula. Tomara que tenha gostado.